E nós seguimos a jornada. Eu uso muito essa expressão em resposta a diversos comentários de irmãos aqui no canal. E a gente vê aqui, no que a gente está estudando hoje, que é a primeira carta de Pedro, exatamente isso. Nós somos pessoas em caminhada, em jornada, peregrinos nessa terra. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos prosseguindo nesse nosso estudo de 1 Pedro. Estamos no capítulo 2. Deus amado, obrigado pela Bíblia. Nos ilumina, Senhor, nos esclarece, abre os nossos olhos e os nossos corações para recebermos Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, seguindo 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, escreve essa carta aqui a diversas comunidades que viviam na região ali ao sul do Mar Negro, no que nós hoje chamamos de Turquia, e ele traz diversos ensinos, e aí agora nesse ponto ele está falando algo assim, ele está dando uma ênfase em algo que ele já falou, então ele está insistindo. Amados, eu insisto. E ele fala que a nossa condição aqui, que ele já disse isso antes, é de estrangeiros e peregrinos. A ideia é o seguinte, a nossa pátria é celestial. Lembra quando Jesus falou que o reino dele não é desse mundo? Bom, nós somos súditos daquele reino. Nós não chegamos em casa ainda, nós estamos na jornada rumo ao nosso lar, que é essa pátria celestial. Então a gente é estrangeiro nesse mundo. E a gente é estrangeiro em caminhada, então somos peregrinos. Se esse é o nosso estado, nesse mundo, não somos daqui, faz sentido nós vivermos conforme o modo desse mundo, que é o modo do pecado? Não faz. Então por isso que ele fala, então se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E o que são desejos carnais? Carnal não é no sentido assim de corpo físico. O significado de carne aqui, né, usa-se aqui o termo sarkis, é diferente de soma. Soma no grego é o corpo físico, né? Esse sarkis é aquele conjunto de atributos que realmente guerreia contra a alma, que guerreia contra o que é bom. É tudo que tenta nos levar para o pecado. São as más tendências que estão presentes em todos nós. E aí é nossa escolha a gente alimentar essa má tendência ou não. Eu vou dar aqui exemplos bem práticos aqui, bem do dia a dia, mas que podem lhe ajudar. Homens sofrem muito com a pornografia, muito comum também hoje em dia muitas mulheres, mas talvez seja mais comum entre homens. Bom, então qual é a decisão do homem que se sente tentado nessa área? Ao ele usar algum recurso, por exemplo, um computador lá na internet, e aparece algo, um anúncio, algo que lhe chama atenção pela sexualidade, ele não vai olhar, ele não vai clicar ali, ele não vai dar vazão para isso. Eu ouvi um homem outro dia falando, ele nem pelo menos não assumidamente cristão, mas estava falando da importância dos homens, né, abandonarem a pornografia, e ele falou da decisão dele mesmo de abandonar, e ele falou, olha, uma coisa que ele fazia era ficar um pouquinho depois no escritório, ele é dono da empresa, né, num pequeno escritório, e aí ele ficava ali, esse dia foi muito cansativo, a estratégia dele de relaxar era ficar olhando pornografia. E aí ele falou, isso está errado. Então ele agora tem uma outra estratégia. Quando chega ao final do dia, se ele está cansado, ele se força a encerrar o expediente no horário e ir para casa, ficar com a família. Então tomou uma decisão, né, de não ceder à carnalidade, né? De repente, se quer pegar o exemplo, talvez para as mulheres, né, o que chama a atenção seja alguma outra coisa, às vezes ali um aspecto mais ligado à audição, né? Às vezes a mulher casada tem aquele homem sedutor que sempre a elogia, que fala do cabelo dela, e ela percebe que aquilo ali mexe com ela e está levando ela numa direção de uma tentação. A mulher sabe e ela vai cortar essa conversa. Ela vai dizer, olha só, meu amigo, essa conversa está tomando um rumo que eu não quero. Aqui nós somos profissionais, relação de trabalho, muito obrigado pela gentileza, mas olha só, eu não estou gostando dessa conversa. E corta. Ou se é uma pessoa que é num ambiente que ela vai muito e ela pode escolher não ir, ela escolhe não ir. Para não dar vazão, para não ficar alimentando a carnalidade que guerreia contra a alma. Aqui eu só dei 2 exemplozinhos bem práticos na área de sexualidade, porque infelizmente nos dias de hoje é um tema que está sendo muito bombardeado em cima das pessoas, né? Os valores muito distorcidos, mas isso aqui serve para toda a vida. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar.
para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Então, os pagãos, vamos considerar que esse termo está se referindo a todo mundo que não segue a Cristo. Às vezes são pessoas que nominalmente são cristãs. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou evangélico, mas a vida dela mostra outra coisa, né? Então pensa assim, pessoas que não estão no discipulado de Cristo. Então como é que a gente tem que viver entre os outros? De uma maneira exemplar. A gente não vive para dar exemplo. A gente vive para glorificar a Deus. Só que esse viver para glorificar a Deus acaba servindo como exemplo para esses outros. Porque mesmo que eles nos acusem de algo mal, outro dia veio uma pessoa aqui no canal, vou dar um exemplo comigo, tá? A pessoa veio aqui e ela pegou um vídeo meu e ela descascou de maldade e falou um monte de coisa contra mim, me acusou, falou termos bem pesados contra mim, né? Bom, ela me acusou de praticar o mal. Só que eu tô aqui fazendo meu trabalho, toda semana. Se essa pessoa me acusa, e ela pode talvez acusar isso em outros ambientes, bom, mas quem observar o que eu estou fazendo tem que viver assim, peraí. Por exemplo, já me acusaram de ir aqui no canal pedir dinheiro. Tem mais de 500 vídeos aqui no canal no momento que eu gravo esse. Eu não peço dinheiro. Eu não sou pastor. Eu não tenho igreja. Eu nem indico uma igreja, nada. Então a pessoa pode me acusar. Porque o acusar está na boca do outro. Mas se a pessoa observar a minha prática, ela tem que ver outra coisa. Ela tem que ver as obras dignas de um filho de Deus. Então tem que observar as boas obras que nós praticamos. E aí glorificar a Deus no dia da intervenção de Deus. Esse termo aqui, intervenção, também pode ser traduzido como visitação de Deus. E aqui a gente tem, novamente, múltiplo cumprimento, né? Isso pode ser aquela pessoa que tem um dia que ela é visitada pelo Espírito Santo e ela se entrega a Cristo. E aí, a partir dessa entrega, ela reconhece que as pessoas de Deus, o povo da igreja que ela tanto acusou, ela reconhece que eles praticaram boas obras. E ela quer praticar junto com eles. Esse é um aspecto. O outro é aquele dia que a pessoa encerra esta jornada terrena, se vê diante do trono branco e ela não tem saída. Ela se ajoelha. Ela glorifica a Deus no dia da intervenção dele. Infelizmente, para muitos, tarde demais. Seguindo o texto, verso 13. Por causa do Senhor, veja aqui o que ele vai falar agora, ele fala, por causa do Senhor. A causa desse comportamento que ele está chamando todos nós a termos é Deus. Por causa da nossa relação com Deus, nós vamos fazer isso. Fazer isso o quê? Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Aí você vai dizer assim, mas Pedro aqui não estava vivendo no Brasil de hoje em dia. Se ele conhecesse o prefeito da minha cidade, Nero. Quer mais? Nero. O assassino de cristãos. O homem que iluminava os seus jardins e os caminhos de Roma com tochas que eram corpos de cristãos que eram queimados vivos. Esse era o rei que ele estava falando aqui. E você vem querer justificativa para desobedecer à lei no nosso país porque você não gosta do prefeito, do governador, do presidente, do deputado, desse, daquele? Nero! Pedro estava dizendo para eles, vocês obedeçam ao governo de Roma. Opressor, invasor, fazia escravos, matava cristãos. E aí você quer justificar a sua má conduta? Diz isso para Pedro, que inclusive foi assassinado pelo governo romano e sabia que isso ia acontecer. Paulo também. O mesmo Paulo, nós já lemos isso também. Paulo fez a mesma exortação para obedecer o governo. Isso não quer dizer praticar o mal contra a palavra de Deus. Porque nós lemos o mesmo Pedro lá em Atos, quando foi ordenado pelas autoridades a fazer o que era errado, ele falou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas, se não entrar em conflito com a palavra de Deus, a nossa obrigação é obedecer aos governantes.
Sim. Você quer saber se eu gosto disso? Não. Vou ser bem sincero. Esse é um daqueles textos que dói aqui dentro. Só que aqui eu estou falando em obediência. E por causa do Senhor, aí eu faço. O verso 13. O princípio de tudo é por causa do Senhor. Não é porque eu gosto, não. Porque, para ser bem sincero, eu sou daquelas pessoas que têm dificuldade em obedecer a certas autoridades. Mas eu obedeço em tudo o que não contraria a palavra de Deus. Sabe por quê? Por causa do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia, o seguir a Bíblia, não é só um mar de rosas, não é só aquela beleza de um céu azul maravilhoso, não. Tem, às vezes, o amargor na boca. E a gente se submete a Deus, porque é o certo. E aqui, para mim, é amargo. Em muitas ocasiões, é amargo. Eu não estou falando especificamente de um governante ou de outro, né? Eu sou um cara velho, já passei por diversos governos desse país, eu estou falando em geral da ideia. Eu sou uma pessoa que, confesso, eu tenho grandes dificuldades com essa figura chamada o Estado. Mas eu obedeço. Eu cumpro a lei do meu país. Em primeiro lugar, por causa do Senhor. E não dá para abrir mão disso não, porque isso é Bíblia. Vamos aqui recapitular. Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. E olha só, o rei aqui, eles nem votavam no rei, tá? A gente ainda vota. Bem ou mal, a gente vota. Eles aqui não, era o poder que vinha e tomava o poder, invadia o país deles e acabou. Então, ou seja, o rei como autoridade suprema. É que é Nero, gente. Eu tenho que falar isso de novo. Nero. Não era fácil não, viu? Seja os governantes. Né? Nero instituía lá os seus governantes locais, enviados por ele. E Pedro, ele tem essa visão que Paulo também tinha, a gente tem que ter. Enquanto o governante, o governo, o Estado, não se põe contra a palavra de Deus, a gente sabe que o Estado organiza a sociedade, ele vem para quê, ó? Enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Mesmo em Roma tinha lei. Em Roma, o Estado, o governo, caçava bandido, caçava criminoso, ladrão se dava mal, assassino se dava mal, não era permitido. Mesmo no Estado corrupto como Roma, tinha leis. Para quê? Para que punir os que praticavam o mal e honrar os que praticavam o bem. Mesmo em Roma. Então, em tudo que não fere a palavra de Deus, eu, por mais dificuldade que eu tenha com isso, eu obedeço. Eu obedeço às leis do meu país sem olhar quem é o governante, por causa do Senhor. Verso 13. Ele convida a fazer o mesmo. Pois é da vontade de Deus. Aqui é a explicação. Né? Pedro já deu o aperto e agora ele explica. É da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Isso aqui me traz o conforto. E eu espero que traga você também. Então, mesmo quando eu tenho aqui, vou pegar o exemplo de um município, tá? Tem lá um prefeito e vereadores que a gente não gosta, que nós não votamos nele, votamos nos outros, e eles ganharam lá o município e estão passando leis que a gente não gosta. Ok, não contraria a palavra de Deus, né? Eu vou obedecer. E eu vou fazer a coisa certa, mesmo com um amargo na garganta. E aí, o que acontece? É da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, se tiver um insensato, ignorante, que quiser falar mal da sua conduta, vai falar mal do quê? Até mesmo quando você discorda, você obedece, por temor ao Senhor. A sua atitude vai calar a boca do insensato. Agora, meu irmão, se você é daqueles que está na maledicência, lembra que ele falou lá, verso 2, portanto, livre-se de toda... Capítulo 2, verso 1, desculpe. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Se você é aquele que na sua boca só tem maledicência, você está por aí falando o que não deve falar, amaldiçoando pessoas, disseminando ódio, aí o insensato que olha para você, ele vai ter razão. Vai continuar sendo insensato. Mas ele vai dizer assim, aquele cristão lá é um boca do inferno. Porque falou isso, e é tudo verdade. Agora, se você, na sua boca,
Você ainda que discorde, você ainda que diga assim, ó, tal atitude está errada, vai levar a nossa cidade para uma direção errada, é um gasto público desnecessário, é ruim para os cofres do município, você faz isso. Mas você obedece e não é um que anda com a boca cheia de maledicência, aí o insensato vem falar de você, aí o outro insensato do lado vai dizer assim, mas ele está cumprindo, ele paga os impostos dele, ele seguiu a lei municipal, ele seguiu o código de conduta, ele até discorda, mas obedece. E aí a sua atitude cala a boca do insensato. E essa é a vontade de Deus. Vivam como pessoas livres. Nós somos livres. Não há ser mais livre do que o cristão. Mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. A palavra servo aqui quer dizer escravo mesmo, tá? Então aqui a gente vive assim, ó, Deus é meu Senhor, é meu dono. Se é da vontade dele, eu vou fazer. Se eu sei que é a vontade dele, eu quero fazer. Vou ser bem sincero com você. Eu sou um ser humano, eu sou feito de carne e osso e eu tenho muitas dificuldades com muita coisa que eu sei que é o certo. Mas eu também digo, por causa do nosso Pai, por causa do nosso Senhor, eu faço. Eu faço. Eu faço até que o meu coração, naqueles cantinhos mais escuros do meu coração, chegue à luz. E até que aquelas partes mais obscuras do meu ser se convertam. Eu vou fazer conscientemente e racionalmente o que eu sei que é a vontade de Deus. Por amor ao Senhor. Isso sim, ele convida a fazer a mesma coisa. Tratem a todos com o devido respeito. Tratem a todos com o devido respeito. Meu irmão em Cristo, eu hoje estou pegando no pé desse assunto, porque eu vi coisa tão feia na internet essa semana que me deixou azedo. Irmãos em Cristo, pastores e outros irmãos, em diversos contextos, falando barbaridades. E eu vou ser sincero, falando barbaridades contra gente que eu discordo dessas pessoas. Eles estavam falando de gente que eu mesmo discordo. Mas o que estava na boca desses cristãos me deu vergonha. Me deu vergonha. Dizer, puxa vida, então quer dizer que os insensatos, os mundanos, quando olham para mim, e eu digo que eu sou um cristão, que eu sou um evangélico, que eu sou um professor de Bíblia, eles acham que eu e esses irmãos somos a mesma coisa, que essas palavras de maledicência também estão na minha boca? Eles acham que nós somos do mesmo grupo? Porque falar é evangélico. Me deu vergonha. Então, meus irmãos, nós temos que viver como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Vamos respeitar as pessoas. Todos. Todos. Amem os irmãos. Mas o meu irmão é do outro partido. Amem os irmãos. E amar não é só de boca. É de atitude, é de vida. Temam a Deus. E agora vem o ponto aqui, que é o que me deixou essa semana meio azedo. Honre o rei. Troque aqui rei por governante que você quiser. Prefeito, vereador, deputado, senador. O que mais que tem? Governador, presidente, ministro, secretário. Bota o que você quiser aqui. Autoridade pública. Honrem essas autoridades. Nós temos que ganhar o mundo pela nossa conduta. Nós temos que ter uma conduta tal que as pessoas olhem e se envergonhem de falar mal da gente. Nós não podemos ser pessoas que os outros encham a boca para falar mal porque eles têm argumento. Nós temos que ser pessoas que eles vão falar mal, mas vão falar baixinho. Porque fica feio falar mal de quem faz o bem. Tem tantas figuras históricas, gente, que eu posso citar aqui, gente do passado, que fica até feio quem fala mal. Quem fala mal você fala assim, não pode ser coisa boa. Gente, alguém que está falando mal daquela pessoa... Tem que ser assim a nossa conduta. Nós temos que ganhar as pessoas pelo nosso bom procedimento. Bom procedimento. Tá aqui a alfinetada em mim mesmo, que eu já falei. Estado, para mim, é uma área que eu tenho dificuldade e obedeço por causa do Senhor, verso 13. Espero que isso também sirva para você também corrigir a sua conduta. Se você acha que esse material aqui pode ajudar alguém, passe adiante e volte para a gente continuar o nosso estudo. Até a próxima!